vamos pensar aí no tempo do fim para os gentios. Nós vamos ler Daniel, capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta noite, nesta manhã, por tudo que o Senhor tem feito nos nossos corações, e pedimos que o Senhor venha brilhar em nossos corações mais uma vez, para entendermos as suas palavras. Amém. Vamos que, no momento, está se referindo muito ao Armagedão e o Gog e Magog. Nós vamos observar como é isso, porque às vezes a gente faz confusão. E mesmo os judeus, o judaísmo, eles têm as profecias do Velho Testamento. Então, por exemplo, Daniel é do Velho Testamento. E eles explicam realmente as profecias do Velho Testamento. Mas eles não têm as profecias do Novo Testamento. Eles não aceitaram Jesus. Eles não creem em Jesus. Então, quer dizer, as profecias do Novo Testamento, que é as profecias de Jesus, de Cristo, ela complementa o Velho Testamento. Isso aí vocês já sabem, né? Ela é um complemento. Você não tem muita força em segurar só o Velho Testamento, desde que Jesus é o complemento do Velho Testamento. Então, a profecia de Jesus é o que complementa. E isso o judeu não conhece. Então, eles têm a razão deles até um ponto. Porque para eles, Jesus ainda não veio. O Messias, que eles chamam Messias, né? Para eles, o Messias ainda não veio. O ungido, nós já aprendemos isso. O Cristo, o ungido, para eles ainda não veio. Eles estão esperando. Então, às vezes, adianta alguma coisa, num sentido. Mas vamos ver aqui, como o irmão Branham nos ensina, aqui sobre Daniel. Nós notamos que, parece que eu não marquei a mensagem aqui, mas acredito que sim. Nós notamos aqui que na palavra gentil, que as pessoas às vezes não sabem o que é gentil, né? Não é gentil com L. Gentil com L, que nós expressamos a mesma forma, gentil, né? Você não fala gentil, você fala gentil. Para o gentil, né? Vocês notaram como o português tem dificuldade? Quer dizer, gentil com L, que nós falamos gentil, é pessoa que é, assim, bem... Eu não sei expressar como é que é, bem... Boazinha, né? É, isso. E gentil com O é diferente. É uma nação, gentil. São nações, porque é pronunciado gentios, são nações. Significa nações, que é o sentido original. Agora, no sentido bíblico, religioso, gentil, na realidade, são nações que são
pagãos ou idólatras, sabe? Os pagãos são aqueles que adoram mais do que um Deus. E a diferença entre gentio e judeu é que o judeu nunca adorou mais do que um Deus. Só adorava um Deus. Então, os gentios sempre adoraram muitos deuses, né? Você vê que eu ensinei esses tempos agora sobre as imagens, as pessoas que tinham vários deuses, né? Então, essa adoração, ela abrangiu uma grande parte, né, do universo. E só ficou o judeu lá crendo num só Deus. Por eles crerem num único Deus, eles criam num Deus como um dedo, assim, eles não tinham a visão da manifestação trina de Deus. Quando Jesus veio, eles não tiveram condições da revelação, porque o próprio Deus fechou para eles, para abrir para os gentios. É uma coisa estranha, mas foi Deus que fez isso. Deus fechou para ele, para o judeu, para abrir a revelação para os gentios. Quer dizer, aqueles que adoravam a imagem, ídolo e de outros deuses, porque não é só imagem, né? Outros deuses, que são muitos deuses, que a gente, na teologia, a gente estuda sobre o monoteísmo e o politeísmo, né? Então, o judeu ficou monoteísta e os gentios politeístas, que criam vários deuses. E essa situação, Deus passou a manifestar para os gentios. Aquele que não podia nem entrar no templo, né? Ninguém podia entrar no templo, o gentio. Era quando um gentio, um grego, um romano, qualquer uma outra raça lá, nação, entrasse no templo, era considerado imundo, né? Era imundícia, né? Não podia fazer isso. E Deus trabalha de uma forma que ninguém pode entender, ninguém consegue entender, passou a endurecer para o judeu, num sentido, cegou o judeu e abriu os olhos dos gentios. O primeiro gentio com os olhos abertos foi Paulo. Ele foi o primeiro mensageiro para os gentios. Isso aí é muito interessante nós aprendermos, para nós termos as diferenças, né? Não é uma diferença de igreja cristã para igreja cristã. É uma diferença de uma maneira de crer em Deus para uma outra maneira de crer em Deus. Por que passaram todos a serem politeístas, gentios? Porque eles dividiram Deus, eles conseguiram entender que tinha três, mas eles não entendiam como, eles não tiveram a revelação correta, e eles dividiram Deus em três pessoas distintas. Quando você crê num Deus de três pessoas distintas, isto é, que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa, são três pessoas que eles dizem da Santíssima Trindade. Quando você crê assim, você é um gentio, você é um adorador de mais do que um Deus, você é um politeísta, um politeísta. Então, você é gentio, você é pagão. Qual é a diferença? Que às vezes as pessoas não estão observando isso na mensagem do profeta, mas qual é a diferença de vir esse profeta na terra? A diferença é que quem pregou dessa forma foi o primeiro gentio, que foi São Paulo, o primeiro profeta para o gentio, que foi São Paulo. Ele foi o primeiro profeta para os gentios. E Paulo teve aquela visão e ensinou a batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele creu que os três, os outros criam três pessoas, e ele creu que três manifestações de um Deus, de um único Deus,
nenhuma pessoa só. Por isso, quando nós gritamos lá, Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, o Senhor é Jeová, Jesus é Filho e Cristo é o Espírito Santo. São três manifestações de um mesmo Deus. O Jeová, que era Espírito, se fez carne, se tornou Jesus. A alma de Jesus veio em nós, que é Cristo. Cristo é a alma de Jesus em nós, a alma de Deus. Então, depois de Jesus, nós passamos a entender que Deus tem corpo, alma e espírito. O Espírito de Deus é Jeová, o corpo de Deus é Jesus, a alma de Deus é Cristo. É muito facinho isso para nós entendermos. Quando nós aprendemos isso, nós saímos do politeísmo. Sabe? Nós saímos do politeísmo, quer dizer, saímos de adorar deuses, nós adoramos um só Deus. Está entendendo? Essa parte aí, quando nós saímos do politeísmo, nós saímos pela revelação do sétimo anjo de Apocalipse 10, 7. Ele que veio revelar isso para nós. Senão nós poderíamos até ser um só Jesus. Existe uma religião, chama-se unicidade, unicistas, que crê só em Jesus. Então eles lutam contra a Trindade. Só que isso também está errado. Você vê? Lutar contra a Trindade sem você saber o que é a Trindade de Deus, você está errado também. Eles creem na unicidade, quer dizer, um Deus como um dedo. Para crer num Deus como um dedo, quando Jesus nasceu, o Jeová tinha que ser apagado, não tinha Jeová. Está entendendo? Quando Jesus subiu, então, que veio o Espírito Santo, tinha que apagar Jesus. Então, isso aí não bate muito. Deus não é como um dedo. Deus é trino como nós somos, corpo, espírito e alma. E isso aí tirou nós do politeísmo. Nós deixamos de ser gentios. Dá para entender isso? Nós deixamos de ser gentios. E nem somos judeus, porque nós não somos unicistas e nem trinitarianos. Essa é a diferença. Então, como que nós somos? Se nós não somos unicistas e nós não somos trinitarianos, o que nós somos? Tem alguém resposta aí? Unitários, unitaristas. Por que unitaristas? Porque nós dividimos o que eles dividiram em três pessoas distintas. Nós, através do profeta, pegamos as três pessoas e colocamos ela em um só Deus. É bem complexo, mas é muito fácil da gente entender. Então, veja bem, nós vamos meditar aqui um pouco nessa mensagem. A mensagem é o tempo, o princípio e o fim dos gentios, né? Eu não marquei o título dela aqui, mas é isso. Parece que, não sei aonde que eu marquei aqui. Eu mudei um pouquinho o tema aqui, eu pus o tempo do fim para os gentios, mas é o tempo e o fim dos gentios, não é isso? Tem uma mensagem assim? O fim da dispensação dos gentios, é isso? O princípio e o fim da dispensação dos gentios, é isso, agora está certo. Eu não marquei aqui porque eu fiz um tema aqui, o tempo do fim para os gentios. Então, veja bem, aqui tem os parágrafos, desde o parágrafo primeiro, eu não sei se eu vou ler todos eles, mas vamos aqui meditar um pouquinho. O profeta falando, aquele vídeo que nós tivemos ali, e o profeta mostrando aqui. Vocês observaram o vídeo do profeta? Ele dizia, naquele tempo se levantará Miguel. Bom, aí para quem não conhece muita mensagem, muita parte da mensagem, o profeta mostra que esse Miguel é Cristo. É Cristo. É aquele mesmo anjo que lutou lá no inferno contra Lúcifer.
É o mesmo anjo, né? Você já viu isso, né? Então, ele é Cristo, ele é a teofania de Deus. O grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Olha, o profeta, ele se alegra tanto quando fala de nós termos o nome escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, que ele sorri, ele vibra. Não sei se vocês já repararam na expressão dele, porque a maior coisa do mundo, a gente nem mede o que é você ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aí você vai, o que significa isso? Significa a fé que você tem firme na palavra, na mensagem do profeta. Porque a mensagem do profeta, nós ficamos olhando aí as pessoas que estão debatendo e pregando contra, e inventando mentira, e fazendo quanto é coisa, que o profeta errou, fez aquilo. De espécie alguma eles vão ter a revelação da mensagem do profeta, porque eles não nasceram de novo, e quem não nasceu de novo não tem condições de ver isso aí. Então deixa eles falarem, é como aquela parábola que tem do rei que ia passar na praça. O rei, a caravana, né? Naquele tempo era trole, né? Não sei se você sabe o que é trole, né? Um carrinho de 4 rodas, um semitrole de 4 rodas, né? Puxado por burro, e o rei andava naquilo lá, chamava caravana, e vinha aquele monte de carrinho, de semitrole, charrete, né? Naquele tempo nem charrete tinha, era tudo de semitrole. A diferença da charrete com o semitrole é que a charrete é de pneu, e o semitrole é de roda de pau, né? Então, é bastante diferente, né? Você já sabe disso, né? Então, o rei ia passando, e a cachorrada, mas você sabe, quando passa um alvoroço, né? Principalmente carrinho, né? Cavalo vai prec, e aquilo juntar de cachorrada, e o carrinheiro, o carroceiro lá, né? Gritava assim: vamos em frente, enquanto os cães ladram, a caravana do rei passa. Isso é um ditado bom para nós, dizer, vamos em frente, a mensagem é a nossa carruagem, enquanto os cães bradam, a carruagem de Deus vai em frente, vamos em frente. Não temos que estar olhando, o cachorro ladra, mas ele não vai morder, porque o cavalo tem pé para dar chute, né? Não precisa ficar com medo não, né? Pode vir cachorro do jeito que for, os cavalos, os burros lá, eles têm pé para dar coisa, ele não vai atingir o rei. Assim nós temos que nos sentir, desde que nós cremos na mensagem do profeta como ela é. Então, esse final, essa profecia aqui, realmente ela é um final para a guerra do Armagedão. Então vamos pensar nisso. Porém, o profeta diz aqui no parágrafo 5, hoje à noite nós abrimos o livro de Daniel, e vocês com suas Bíblias abram em Daniel 12, e nós vamos ler um pouco a partir daí, e falar talvez sobre alguma coisa da palavra de Deus no livro de Daniel. Agora, Daniel era era o profeta que foi levado de Jerusalém para a Babilônia. A Babilônia é a confusão religiosa, era a confusão. E era um reino naquela época, o reino de Nabucodonosor. Vocês que conhecem a Bíblia, vocês vão observar. No transporte da Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E ele era jovem quando foi para a Babilônia. Não havia muitos deles que ainda mantinha firme a grande fé. Veja bem, não havia muitos, porque
a pressão, a tentação, o sofrimento, ele abala as pessoas de uma forma que as pessoas eles não conseguem perder a fé, mas enfraquece a fé, sabe? Muitas pessoas que estão aí saindo fora da mensagem, desistindo, no fundo, você vai olhar, há uma razão para aquilo ali, porque eles não estão tendo um alimento suficiente para eles pararem de pé. Então, o alimento do eleito, do predestinado, da noiva, não é carinho, não é juntar, fazer festinha, não é isso, não é carícia, não é nada. O alimento para os predestinados é a mensagem de Malaquias 4. O Elias, Malaquias 4 é o nosso alimento, é a manifestação do Filho do Homem em nosso meio. Isso é que faz nós ficar de pé, porque se nós não tivéssemos essa convicção, nós estaríamos também muito derrotados, porque a frente fria é muito forte, né? Ela é muito forte. Então, o profeta dizia: eu gosto de Daniel, porque ele tinha proposto em seu coração, quando ele foi para a Babilônia, que ele ia permanecer crente, e que não se corromperia com os manjares do rei, assim por diante. Agora, a verdadeira coisa que Daniel era, o profeta para os gentios, porque a Babilônia era gentílica. Então, ele foi o profeta para os gentios. Daniel viu toda a era gentílica surgir e cair, viu o princípio dela lá e viu o fim dela aqui. Nós estamos no fim dela. E foi o primeiro ser, e nós o chamamos o profeta gentil. Ele mesmo não era gentil, porque ele era judeu, mas a profecia dele era para o gentil. Você está entendendo isso? Porque ele viu a dispensação gentílica desde o começo até o fim, na cabeça de ouro, culminando com os pés de ferro e barro. Daniel viu uma estátua, e essa estátua tinha divisões na formação dela. A cabeça era de ouro, né? Parece que, eu não lembro muito bem, mas nós vamos chegar lá. O peito parece que era de prata, e assim, as coxas eram de bronze, né? E os pés era misturado, ferro com barro. Você vai ver que o que segura a imagem é os pés. Se os pés estão com barro e ferro, ele não vai segurar a imagem, ele não vai suportar a imagem. Então, Daniel viu aquela pedra cair, escapar, e bateu na montanha, né? E cortou a ponta da montanha, mostrando, o profeta assimila isso com a pirâmide, né? Então, isso é muito, muito profundo para nós entendermos isso. Agora, enquanto estava ali, ele propôs em seu coração que ele não se contaminaria com os manjares do rei. Esses manjares, nós, no natural, nós interpretamos como comida. Então, nós temos, eu não como o frango destroncado, eu não como sangue, eu não como chouriço, eu não como tal coisa, eu não bebo tal coisa, né? Mas, no sentido espiritual, não é isso. Se a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus, os manjar dos filhos de Deus é a palavra de Deus. Então, nós cristãos não devemos comer, manjar dos gentios e dos ímpios e dos religiosos, porque hoje gentil ele está espalhado em todo assim chamado cristão da igreja, que todos
assim chamado cristão é a igreja. Eu ia dar esse estudo para fazer a diferença entre a igreja e a noiva, e Cristo e Jesus, mas eu resolvi dar esse. Na próxima, se Deus permitir, nós partimos para aquela que eu ia dar hoje. Eu senti trazer essa hoje, parece que achei que seria melhor. Então, você vai notar que esses YouTube, vídeos, coiseiras que tem, tudo bem, não tem nada nós assistir, observar, assistir. Mas quando aquilo está te alimentando, está te fazendo mal. Sabe? Você... hoje é YouTube, né? Que tem tudo, né? Tudo que você queira. Tem coisa boa e coisa ruim. Então, no meu tempo, não tinha YouTube, não tinha nada, era livros. Nós tínhamos todos os livros. Eu li todo quanto foi tipo de livro que você pensar. Eu só não consigo ler romance, eu não consigo... Assim mesmo eu li o Quo Vadis, né? Que é um romance meio cristão, né? Então chegou uma vez um pastor na minha casa, olhou eu tinha principiado a mensagem naquele tempo, ele olhou naquele monte de livro meu e falou assim, Deus está falando para mim, para você queimar esses livros aí. Aí eu olhei bem para ele e falei assim, mas Deus falou para mim não queimar não. Porque Paulo mandou nós ler tudo. Paulo mandou nós ler tudo. Quer dizer, você pode assistir tudo, mas você tem que reter o bem e abster-se do mal, é o que Paulo mandou. Você tem que ter um certo discernimento na sua alma, no seu espírito, na sua alma, de saber que aquilo lá está contrário à mensagem, contrário à palavra, e se abster dela. Você não vai se emocionar com vamos supor, uma pregadora inspirada, você vai se emocionar com ela, quer dizer, tudo bem, você até chega lá, mas aquilo lá vai te alimentar? Vocês sabem que não deve, né? Te alimentar. Se está te alimentando, o seu ventre não está de acordo para receber a alimentação do Espírito Santo. Está recebendo qualquer outro tipo de alimentação. É aí que nós interpretamos, o que o profeta colocou para nós interpretarmos, sobre a águia e o urubu. Que a águia não come comida passada. A águia só come comida presente. Onde está o cadáver, quer dizer, onde morreu o cadáver, ela está ali para comer, carne da hora. O corvo já come lá as coisas passadas. Se tiver verde, ele não come. Ele tem que esperar apodrecer para comer. Isso quer dizer, você viver de coisas passadas, você se torna um urubu. Você tem que na simbolização, na simbologia do profeta. Você tem que viver a coisa presente, a mensagem presente, do tempo. E a mensagem do tempo presente é Malaquias 4. É o tempo presente para os eleitos, para os predestinados. Então, veja bem, no parágrafo 20, o profeta diz, e a cidade deles, vamos dizer o 19, você sabe, é bom quando você está longe de casa, encontrar alguém que esteja com você, alguém que fica ao seu lado, um amigo verdadeiramente bom. Isso aqui para quem viaja, às vezes a gente está longe, antes você está lá em Manaus, lá você não vai encontrar gente daqui, é difícil, né? Mas quando você encontrar, ele pode ser o maior bandido. Você fica todo alegre, porque ele é da sua casa, da sua terra, né? Você sente felicidade. Você é de lá, tal. Ainda que ele contar alguma coisa lá meio pesada, mas você não vai... você vai ficar alegre com a personalidade dele. Agora, veja bem. Então...
quando você está em terras estranhas, quando você encontra alguém que deseja ser seu companheiro e o ama e fica ao seu lado. Isso vale tanto, especialmente um estrangeiro. E esses irmãos foram levados ambos para uma cidade. Ele está falando dos que saíram de Jerusalém e foram para Babilônia lá, né? Então, aí eles encontraram lá, né? O profeta mostra aqui que lá eles encontraram mais 3 amigos, que era Sedaque, Mesaque e Abidenego. Nós já sabemos isso. Estou só mostrando para vocês entenderem melhor. Então o profeta diz aqui no parágrafo 22, Deus sempre teve uma testemunha em algum lugar. Ele nunca fica sem uma testemunha. Não importa, às vezes chegava a ser apenas um, porém, ele sempre teve alguém que ele pudesse colocar suas mãos. Isso quer dizer, Deus aqui na terra não tem em nenhum lugar do universo, do mundo, que ele não tenha um, pelo menos, que ele está nele ali para trabalhar. É isso que quer dizer o profeta. Então ele tem sempre que esse é o testemunho. Então nós somos o testemunho dele aqui na terra. Isto é, ele está dentro de nós e a nossa vida, a nossa expressão, as nossas palavras é que mostra que Deus está em nós. Senão, não mostra, né? Então esse é o testemunho. Ele sempre teve alguém que ele pode colocar suas mãos e dizer, este é o meu servo, e ele não fará o que eu... E ele fará o que eu lhe disser. Agora, nós gostamos disso, o profeta diz. Notamos então que, quando estes irmãos estavam lá, eles foram testados. Todo filho que vem a Deus deve ser testado. Esse testado, nós entendemos mais como provado, né? Nós entendemos como provação. Então, todos os filhos que vêm para Deus, ele deve ser provado ou testado. É o que Deus faz. E nós, às vezes, não aceitamos muito isso, não concordamos. Nós queremos um Deus que nós vivemos já o céu aqui, né? E nós não temos o céu aqui. A terra está governada por Satanás. Nós está sob o governo de Satanás e sub o governo de Deus. Né? Sob nós estamos por cima e sub nós estamos por baixo do governo de Deus, né? Deus está cuidando de nós. Todo filho que vem a Deus, ele deve ser disciplinado, açoitado, em outras palavras, dar uma pequena surra, correção. E se Deus nos dá disciplina e não podemos suportá-la, então nós tornamos filhos ilegítimos e não filhos de Deus. Agora, um homem que verdadeiramente tenha seu rosto voltado ao céu, não importa o que ocorra aqui na terra, ele ainda fica com seu rosto voltado ao céu. Seus amigos talvez o deixem, sua família talvez o deixe, seu pastor talvez o deixe, porém há um que não te deixará. Note bem isso. Por isso que a nossa corrida, a nossa carreira aqui na terra, para os céus, ela é solitária. Ela é solitária. Você vai ver que a águia não vive em bando, ela vive solitária. E nós não aceitamos isso. Você vê que euforia que o povo tem com companheirismo, parece, aí a gente percebe assim, que o povo quer festa, agrupamento, e que pouco resultado traz muita conversa, muita comunicação, muita
é difícil ter um retiro, um companheirismo. Não é que nós não vamos ter nunca, não é isso. Não é que nós não vamos ter companheirismo, mas nós temos que ser preparados para ter um companheirismo, né? Nós temos que ter preparo para ter companheirismo, mas é difícil você fazer um retiro que não saia problema dali. Pode prestar atenção, você faz um companheirismo você luta, faz aquela dificuldade, compra e faz e sofre, porque é sofrido, não para os que visitam, mas para os que tomam parte em fazer aquele companheirismo, é sofrido demais. O irmão, o pastor Carlos sabe disso, a irmã Cidinha sabe, a Terezinha sabe disso, né? Que é muito difícil. Todas as pessoas que envolvem naquilo sofrem demais. Os que não envolvem, não, eles só vão lá para festejar. Esses é que vai dar o problema. E quem vai sofrer o problema é o que está envolvido. Então, por quê? Porque é um companheirismo pessoal. Quando é um companheirismo espiritual, é diferente. O Espírito Santo opera e não vai ter problema. Você entra e sai sem aquele problema, porque o Espírito Santo não traz problema. O que traz problema somos nós, o ser humano. Então, Deus, quando Ele fala, quando você está decidido, o profeta dizia: eu gosto disso. Então, uma coisa, Daniel havia queimado todas as pontes de trás dele. Isso quer dizer, para ir só para frente e nunca voltar para trás, né? Nós já conhecemos isso aí. Agora, veja bem, note quão perfeito, apenas compreenda bem agora. Ele havia visto primeiro a imagem de pé no campo, quando ele interpretou o sonho do rei. Ele era um homem espiritual, ele tinha sonhos, ele tinha visões, interpretava sonhos, Deus estava com ele, todos sabiam disso também. E quando ele teve a visão, a cabeça de ouro e o peito de prata e as coxas de latão, que é bronze, latão, e os pés de ferro. Note que cada reino se tornava um pouco mais duro, porque ele começa de baixo para cima, né? Pés, assim, né? O reino do rei Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Ele interpretou isso e disse: precisamente como aqueles reinos sucederiam no futuro, um ao outro, de um reino passaria o outro, quer dizer, do reino do cabeça de ouro passaria por peito de prata, então ia diminuindo o valor, né? Ia diminuindo o valor de cabeça de ouro para o peito de prata. E o próximo, veja bem, então, ele interpretou isso preciosamente, aqueles reinos sucederiam um ao outro. Então, note, do ouro é o mais macio, prata é o próximo, logo o bronze, e o próximo logo o ferro. E o próximo, mais duro, mais frio, mais distante. Porque o ouro é fácil de você dissolver ele, é fácil de você malear ele vai diminuindo, a prata já é um pouco mais dura, e assim vem o bronze, mais difícil de ser, ele é imaleável. Isso quer dizer que a pessoa não cede, né? Não cede. Note então que no meio de tudo isso, Daniel contemplou a imagem até a pedra ser fendida na montanha, que foi cortada sem mãos. Ela rolou contra a imagem e a quebrou, e a fez como trigo na eira de verão, e os ventos afastam, e a pedra cresceu, formando uma grande montanha que cobria toda a terra e o mar. Isso era a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é uma coisa assim. Isso mostra que esse reino
dimensões desse reino: o reino do ouro, o reino da prata, o reino do bronze, o reino do ferro. O ferro ali era misturado com o barro. São dois tipos de coisas. Não sei se nós vamos chegar a mostrar isso, mas são dois reinos, um material e um espiritual. Mas o que Daniel viu foi a pedra que foi cortada. Isso mostra a pirâmide ali. Foi cortada sem mãos e rolou em cima da imagem. Quer dizer, então os reinos, isso mostra que os reinos humanos teria fim, seria acabado, que é isso que nós estamos observando para a guerra do Armagedão, para o cumprimento ali final de Malaquias 4, que nós estamos na parte primária de Malaquias 4, que é a restauração da nossa fé para a fé dos apóstolos. O final dela é o Armagedão, que queima, os ímpios vão ser cinza debaixo dos pés daqueles que retornarão à terra, né, depois da tribulação. Então vocês vão notar que a noiva, ela não pode estar aqui quando o Armagedão acontece. Dá para entender isso? O profeta mostra isso. Então, não adianta você falar que essa guerra que está aí, se ela for o Armagedão, então nós perdemos o arrebatamento. Está entendendo? Ela está na mexida, né? Na mexida. Por enquanto, ela não é uma terceira guerra mundial, ela é uma guerra local. Então, ela pode, né? Ela pode surgir, pode acrescentar, isso a gente não sabe, só Deus que sabe. Eu sei que tudo isso está na mão de Deus. Não está na nossa mão e nem na mão nenhum desses atores da guerra. Ele tem em si mesmo o próprio propósito, porque ninguém quer a terceira guerra mundial, principalmente os ímpios, né? Eles não querem, porque eles sabem que a terceira guerra mundial vai acabar com o universo, né? Vai virar pó, né? Cinza. A guerra atômica, o urânio e outros químicos que está ali engarrafado, se ele entrar no oxigênio, ele inflama tudo. Você vê paredes derretendo, ferros derretendo, carnes saindo a Bíblia fala disso aí, nós não vamos mexer nisso agora. Mas veja bem, esse é a guerra do Armagedão. Então, vamos notar, antes de chegar lá, porque às vezes nós não chegamos, vamos notar aqui tem a era gentílica, chega, vamos supor que aqui é o milênio, está vendo? O milênio. A era gentílica chega aqui, ó, tá? Nós estamos nesse finalzinho aqui da era gentílica. Nós já saímos de gentil, nós cremos que somos os eleitos, não é? Não cremos assim? Então, se nós cremos que somos eleitos, nós saímos. É nisso que o terceiro anjo está gritando, para sair dela, povo meu, sair da era gentílica, da Laodiceia, sair da igreja e vir para a palavra, para a formação da noiva. Então, vem a guerra do Armagedão, é para exterminar os ímpios e soberbos. Ímpios e soberbos, né? Ímpios é aquele que não crê, e soberbo é aquele que crê, mas não obedece. Esse é o soberbo. Então, aí entra o milênio. Depois do milênio é que tem a guerra do Gog e Magog, é outra guerra, entendeu? Depois do milênio. No milênio, o reino é de Jesus Cristo, ele se torna o rei ali. Porque nós falamos o rei Jesus, cantamos hino rei Jesus, Jesus ainda não é rei, ele é príncipe, ele não é rei. Ele só é rei quando a noiva subir com um corpo glorioso e coroará ele, né? E aí ele se torna rei. Aí ele desce com a noiva
Nessa subida dele, 3 anos e meio, é que dar-se-á essa guerra do Armagedão. Então, aqueles que sobem a encontrar com ele nos ares, vai para as bodas, né, a ceia lá. Enquanto isso, Deus está tratando com o gentio, o judeu aí, tem que revelar para eles, para o judeu, agora que eles vão aceitar Jesus. Jesus vai mostrar o cravo para eles, eles vão acordar agora. Comparação do José lá e os irmãos deles, nós já conhecemos isso, o pastor Carlos conhece muito bem isso aí. Então entra o milênio, 1000 anos, né? E a noiva na cidade. E depois do milênio, então, vem a guerra do Armagedão. Para quê? A guerra do Gog e Magog. Porque todos irão ressuscitar. Todos, desde Adão, ímpio, tudo. Os eleitos já estão ressuscitados, né? Já têm corpo glorioso. E todos ali ressuscitarão. E aquele fogo, aquela destruição que vai ter, essa destruição que nós vamos ter em Armagedão, ela é uma destruição da parte física, parte humana. Aquela do Gog e Magog é a destruição generalizada, é de espíritos e corpos, todos que levantam, tem o julgamento e está ali esperando o fogo do último dia, que vai queimar corpo, alma e espírito, de seres humanos e de demônios. Os demônios terão seu fim ali, está entendendo? A vitória de Deus sobre os demônios vai ser ali no Gog e Magog. É uma expressão que usa a palavra Magog, por causa aí daquela palavra Magog a gente usa a Rússia por causa de se levantar e tal, mas nós vamos ver. Mas eu estou adiantando para vocês terem uma noção, para a hora que chegar a parte da mensagem, vocês entenderem. Então, veja bem, e se você notar, os gentios tiveram início com uma adoração de ídolo. Eles estavam adorando um grande ídolo, que foi colocado no campo, um ídolo de um homem. Eu creio que esse ídolo era o próprio Daniel, o profeta diz. O próprio Daniel, porque o rei Nabucodonosor chamou de Belsazar, o que era o seu Deus. O Nabucodonosor condenou, fez a lei lá, por causa dos crentes de lá, né, os gentios, e quando ele viu que os leões não conseguiram comer Daniel, ele se entusiasmou muito e achou que ele não... Você vê que é falta de visão, né? Ele não teve a visão que o Deus do céu livrou Daniel. Ele teve a visão que Daniel era Deus. Esse é o mistério de adorar homem. Esse é o mistério. O homem não pode ser honesto, correto, sincero, pregar a verdade, viver a verdade, que o povo, em vez de crer na verdade que ele prega, crê nele. É isso aí que é o problema nosso. Quando você crê no homem, você sai da unidade de Deus e você entra no politeísmo. Você passa a adorar dois deuses, porque você adora o homem. E o Deus que está usando o homem, você viu como é que é difícil? Você adora o homem. O pregador está pregando, curando, fazendo milagre, fazendo maravilha. Em vez de você crer no Deus invisível que está dentro dele, você crê na pessoa dele. Aí você desfaz do Deus que está dentro dele. Isso é idolatria. Isso é mal. Então, eu já falei uma vez que antigamente cada pessoa tinha um santo, cuidava de um santo. Um era um santo, outro era outro. Tem muitos santos, né? Lá naquele tempo, na igreja romana, tinha os altares, né? E cada altar tinha uma não sei como é que chama aquilo, um cofrinho ali para você pôr dinheiro, né? Porque você era devoto de tal santo, você ia lá e dava a oferta para aquele santo.
Aí o outro era devoto do outro, dava... Era assim, não sei se vocês, tem alguém que sabe disso, né? É um tipo de gasofilato, mas cada altar, porque tinha muito altar. Tinha altar de São Benedito, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora não sei o que, tem muita Nossa Senhora, né? Cada um cria numa Nossa Senhora, e cada um cria num santo. E aí cada um levava a jutório, a oferta para aquele lugar, para aquele santo. Além dessa coletinha que eles fazem lá, o santo tinha lá. Então, as pessoas oravam, acho que pela inocência das pessoas, Deus respondia muitas orações naquele tempo. Até hoje ainda tem pessoas que são inocentes do Evangelho, embora se fale, não, mas o Evangelho está sendo pregado. Mas os que pregam o Evangelho estão como é que eu digo? Tão corruptos que as pessoas que não conhecem o Evangelho não têm coragem de crer. Antigamente nós não críamos no Evangelho porque nós tínhamos medo da Bíblia. Nós tínhamos medo. Achava que a Bíblia, porque falaram que era protestante e ninguém explicava o que era protestante. Então nós achávamos que era coisa do outro mundo. Quando você via um homem com uma Bíblia na mão, você corria dele, de medo. Veio o protestante, não deixava entrar, né? Vocês não sabem disso, né? Mas a Bíblia chamava de livro preto, né? A Bíblia, livro da capa preta. Então todo mundo tinha medo, era uma coisa estranha. E agora hoje o diabo amaciou isso aí. O diabo amaciou e agora tirou as imagens. Você vai na igreja romana, não tem muita imagem, eles mesmos reconheceram que não devia ter, não tem. Só que o diabo fez cada religião um ídolo, cada igreja um ídolo. A igreja fulano de tal é de Deus, vem aqui que você é salvo. Se você não vir aqui, você não é salvo. Em qual? Na igreja fulano de tal, na outra você não é. Isso aí não é o diabo? Deus não tem igreja, Deus tem a palavra, né? Então são coisas que as pessoas não medem isso aí, não observam isso aí. Então virou uma idolatria generalizada. Os que não creem na igreja creem no pastor, outros creem em outra coisa. Então deixa de crer na palavra. Porque quando você crê numa coisa ali, você não crê nessa aqui. A palavra não encarna em você, como é que você vai sentir? Isso aí é uma coisa terrível. Agora, então vocês vão notar que o profeta mostra aqui no parágrafo 82. Essa é a maneira que se originou e foi condenada. Essa cabeça de ouro se originou através da adoração de imagem forçada a isso e culminou em uma mão sobrenatural. O próprio Deus não deixou a coisa passar. Deus não deixa o homem... Olha, se vocês imaginar a coisa aí, vocês mais sábios aí, se vocês imaginar, Deus não deixa o diabo dominar todo o tempo. Sabe? Ele deixa dominar um tempo, mas não todo o tempo. Deus acaba com a coisa, acaba de um jeito que você fica olhando e não sabe como é que você começa de novo. A coisa é brava mesmo. Aí que você vai ver o que é Deus. Você vai dar valor no que Deus fala. Eu acho que vocês estão pressentindo isso, né? Eu acho que vocês estão pressentindo. Então, uma mão sobrenatural escreveu na parede uma linguagem que somente o entendimento sobrenatural poderia entendê-la. Isso aqui é Deus, hein? Toma, você quer mandar, você quer dominar o mundo, você vai dominar. Espera aí, faz farra, faz festa com as coisas de Deus, escreveu a mão de Deus. Eu ouvi uma vez um homem, um escuro, cantar esse hino. Eu não lembro o hino, mas um hino muito bonito, fala sobre Balsazar, né? Não sei se vocês já ouviram esse hino. Esse homem tocava uma clarineta e depois
ele tocava um princípio na clarineta, lá como é que chama lá, uma introdução, e ele parava com a clarineta e cantava o verso. Mas, olha, aquilo lá não saiu da minha alma. E eu nunca mais vi ninguém cantar aquele hino. Sobre Balsazar. Então, veja bem, dessa maneira é que o reino gentil teve o início, né? Ele começou ali. E terminará da mesma maneira. Isso é correto, através de obras sobrenaturais, interpretações sobrenaturais. Você sabe do que eu estou falando. A operação do sobrenatural. O quão maravilhoso. Vocês estão felizes hoje à noite porque creem no sobrenatural? Olha, a alma nossa deve vibrar disso aí. Nossa alma deve sentir segurança. Vocês não estão felizes hoje, nesta noite, nesta manhã, de crerem no sobrenatural? A congregação diz amém. A figueira dando seus rebentos, rebento é broto. A figueira dando seus brotos, né? Não somente isto, mas as outras árvores também estão dando seus brotos. Então, tanto as árvores bondosas como as árvores ruins, tudo dando seus brotos. Veja, os comunistas estão dando seus brotos. O anticristo está dando seus brotos. Pensa bem o que é o anticristo hoje. Anticristo na nossa percepção espiritual é contra essa mensagem anticristo. Contra a mensagem de Malaquias 4 é ser anticristo, porque Malaquias 4, o Elias é Cristo. O profeta ensina para nós que Elias é Cristo. Então você, quando está contra essa mensagem do Elias, você é anticristo. Essa é a realidade, e está aumentando, e ela aumenta em volumes rápido e grande. E a igreja de Deus está dando seus frutos, seus rebentos, seus brotos. Ela está florescendo em seu poder novamente. A lagarta comeu uma parte dela, o gafanhoto comeu outra parte dela, a locusta comeu outra parte dela, o pulgão comeu outra parte dela. Porém, Deus disse, ela viverá novamente. Ela está dando os seus rebentos agora. Creio que nós vamos ter um povo aqui na terra, e já tem um povo aqui na terra, que vai enfrentar com todo o coração, que toda a sua alma, enfrentar essa frente fria, essa negrura das trevas, porque uma pequena luz faz diferença na escuridão. Vocês não sabem, talvez, quantas vezes nós usávamos vagalume para andar no meio da mata. E o vagalume, se ele calar, ele apaga a luz. Vocês sabiam desse? Então você tem que de vez em quando bater nele para ele acender a luz. Uma luz de vagalume faz um homem andar no escuro da mata. Entenda isso, do lado espiritual. Se você é feliz e fiel à palavra de Deus, você será uma luz aqui, para ir em frente e levar essa mensagem de todo o coração, de toda a alma. As árvores estão dando seus brotos. Daniel previu isto e regozijou. Agora, neste tempo, ele disse, e aquele tempo, ali no capítulo 12, onde nós lemos, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe se levantará pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve. Eu parece que nunca vi um tempo de tanta angústia. E não é só fome que traz angústia, não é só sede que traz angústia, mas desesperos traz angústias. Desde que houve nação,
Mas naquele tempo livrar-se-á o povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Oh, que coisa! Vocês não estão alegres com seus nomes estarem no livro da vida? E quando ele, Daniel, aqui o viu, veio ao ancião de dias, cujo cabelo era branco como a neve, e ele abriu os livros, e foram abertos e julgado todo o homem pelos livros, o grande trono branco do juízo, depois do milênio, esse grande trono branco do juízo, depois do milênio. Nota bem. Agora, deu-se a Daniel esta segurança, e no fim da dispensação gentia, leia, quando você for para a sua casa de manhã, leia o capítulo 11, você pode ver com que o rei do norte está vindo, o qual não é nada menos que a Rússia, vindo para pressionar contra ele, como um redemoinho, e a grande batalha do Armagedão será travada bem ali perto dos portais de Jerusalém. Então ainda não é isso, mas está se levantando para isso, está entendendo? Tudo tem um preparo. Nunca a gente chega na sua casa e diz, vamos embora, você já levanta e vai. Você tem que preparar. E tudo está sendo preparado. Note o quão muito disto, mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida do Cordeiro. Logicamente, será o rapto. Miguel, o grande príncipe, se levantará pelo quê? Pelo teu povo. Muito bem. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Quando? Quando esses períodos de tempo se devem, e uns para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Simplesmente tão seguro, o parágrafo 102. Quanto há uma vida eterna, há um afastamento eterno. Note bem, se há uma vida eterna, há um afastamento eterno. Nós vemos, a gente fica sentindo, na realidade, como que as pessoas estão sendo influenciado por esse prisma de se afastar da palavra de Deus, da mensagem, e vai se esfriando e vai se afastando, e a gente sente muito, a gente observa que parece que não queria que isso acontecesse, mas não tem jeito. É um processo do próprio Deus. Deus é amor, mas é justiça também. Não tem como. Às vezes a sua intercessão vale um pouco. Pode mudar às vezes. Aleluia! Pode mudar. Porque Deus está atento aos seus filhos. E nós podemos interceder uns pelos outros. Pede a Deus por eles. O que é? Todas aquelas profecias estão cumpridas. Tudo exatamente até esse tempo. A cabeça de ouro passou, como Daniel disse que passaria, o reino babilônico. Sucedendo isto, ele disse que haveria os medos e os persas, e eles sucederam o reino babilônico, e eles perderam para quem?
os gregos, Alexandre o Grande. E eles perderam para o quê? Os romanos. E os romanos se dividiram para todo mundo. A Roma oriental e ocidental, as duas pernas da imagem. Note bem isso é muito sério para nós. As duas pernas, uma oriental e uma ocidental. Mas note bem, eles perderam para os romanos e os romanos se dividiram para todo mundo. A Roma oriental e ocidental, as duas pernas. E ele disse, ferro e barro. As duas pernas, ferro e barro. Isso quer dizer, é um domínio forte, que sustenta a estátua, mas é ferro e barro. E o barro não suporta. E ele disse que não se mistura o ferro com o barro, e se casaria entre si, romanismo e protestantismo. Marca da besta, aliás, a imagem da besta e a besta e a imagem da besta. E naquele dia, quando esta coisa existir, então a pedra foi cortada da montanha, sem mãos, e rolou, esmiaçou a coisa. Isso tornou um lugar da imagem, tomou o lugar da imagem. Deste modo, meus irmãos, nós estamos tendo angústia hoje, guerras, rumores de guerras, terremotos em diversos lugares, perplexidade do tempo, sofrimento entre as nações. Há um pouco voltei do exterior, diz o profeta, e não vi uma nação que não esteja tremendo de medo. Eles não sabem o que vai acontecer, seguir. Parece para nós hoje. Nós estamos perplexos, mas devemos crer no nosso anjo, o Miguel, o príncipe que cuidará de nós. Aí o profeta diz aqui, porém, como estamos agradecidos hoje por sabermos o que vai acontecer a seguir. O Senhor Jesus Cristo virá a segunda vez, em glória e majestade, e cada homem e mulher que foi encontrado escrito no livro da vida do Cordeiro, ressuscitará com seus entes queridos para encontrar o Senhor nos ares. Oh, que coisa maravilhosa! Essa é a razão porque nós dizemos, em nada pomos a nossa fé, não é? Em nada pomos nossa fé, senão na graça de Jesus. Ao vir secar-nos a tentação, é Cristo a nossa salvação. Cristo é esse anjo, gente. Cristo é a coluna de fogo. Cristo é a palavra. Cristo é o anjo do pacto. Cristo é o Miguel. Oh, Deus, ajuda nós. Naquele tempo, Miguel se levantará, o grande príncipe. Miguel era Cristo, diz o profeta, parágrafo 112. Naturalmente, o qual lutou as guerras angelicais no céu, ele venceu lá no céu. Ele venceu. Por que ele não vencerá aqui na terra? Sim. Satanás e Miguel, eles lutaram juntos, ou lutaram um contra o outro pelo melhor, dizendo. Agora aqui na mensagem, a marca da besta, o profeta diz no parágrafo 41. Agora você vê como isso foi representado em Ezequiel 9. Em Jerusalém, chamamos o Apocalipse, e agora eu gostaria que você tivesse seus lápis para escrever isso.
Eu gostaria que vocês escrevessem Apocalipse 14, versos 6, 12. Não é 3 últimos. Esses são os 3 últimos anjos. Vocês não esquecem disso, gente. Os 3 últimos anjos. 3 anjos. Depois do 7º último anjo. Depois dos 7º últimos anjos. Então você vai dizer, são outros 3 anjos. Nós já aprendemos isso, né? Os 7 anjos têm os últimos 3, vamos dizer só o último 3, que são Lutero, Wesley e o Elias. São 3 últimos anjos, né? Então, os 7 que já foram, que é os últimos 3 dos 7, é Lutero, Wesley e Branham, não é? Não é isso? Pessoa físico, anjo humano. Então, isso mostra que termina a fase do 7º anjo e entra a ação dos 3 anjos, quer dizer, os mesmos 3 trazendo uma nova força para nós sairmos da Babilônia. Gente, sair da Babilônia não é sair da igreja romana, simplesmente. É sair de toda confusão religiosa. Toda confusão religiosa é Babilônia. E esses 3 anjos vieram para fazer isso. O profeta diz aqui, ó, vieram 3 anjos especiais. Você notou isso? Agora, eu quero que você observe aqueles 3 últimos anjos. O primeiro anjo, isto é, Apocalipse 14, 6 ao 12. O primeiro anjo tomou a trombeta do Evangelho e teve o Evangelho eterno para pregar a todo mundo. O segundo anjo, meio que pregou o Evangelho de santidade, porque ele disse que a igreja havia cometido fornicação. E o terceiro anjo rugiu para escapar da marca da besta. Assistir? O primeiro anjo, na reforma de Lutero, pregou o Evangelho. O segundo anjo, Wesley, santificação. A fornicação, ele endireitou a igreja, mas a terceira mensagem, a mensagem pentecostal, deve ser o verdadeiro mensageiro, advertindo-os a escapar da marca da besta. Marca da besta, irmãos, não fica esperando alguém com ferro para marcar sua testa, não é isso. A marca da besta é descrer na palavra. A primeira besta que teve foi Caim, que era filho da besta. Foi a primeira besta que começou a adorar a Deus. A besta adora a Deus. A primeira besta foi Caim, filho da besta. A serpente era uma besta. É considerado a besta. Besta quer dizer um poder, uma força. E a primeira besta a adorar a Deus foi Caim. E quando ele foi adorar a Deus, e Abel foi adorar a Deus, por revelação, Abel mostrou o seu sacrifício adequado com a revelação, e o Caim não sentiu aquilo. E ele ficou frustrado quando Deus a recebeu de Abel. Mas Deus não desistiu dele, falou assim, vai e faz igual ao seu irmão. Quer dizer, vai e crê na palavra, crê na mensagem. Ele saiu fora, ele virou as costas, foi embora e voltou para matar seu irmão. É isso que eles estão fazendo, saindo da mensagem, sabe? Para matar os irmãos. Tá? Matar a alma, a palavra. Quer dizer, você crê na mensagem, aí depois você vê falar que o profeta falou tudo errado, mentiu, não deu certo, o que você vai fazer? Você está matando a sua fé, a sua alma. É o que Caim fez, ele matou fisicamente, mostrando que o Caim da agora está matando espiritualmente. É terrível isso aí, meu irmão, muito terrível. Todo aquele que receber a marca da besta, esse beberá da ira de Deus, derramada sem mistura no cálice
de indignação seja derramado sobre o povo. Essa é a própria mensagem hoje. O terceiro anjo, a terceira mensagem, a última mensagem, a mensagem luterana de justificação, a mensagem wesleyana de santificação e a mensagem pentecostal do selo de Deus. Escape da marca da besta. Saia daqueles grandes muros de Babilônia, ser revelado no reino dos céus. Isso não quer dizer saia de uma igreja, saia dessa confusão religiosa. Saia, toma a palavra entre si e a morte. A palavra, a mensagem é isso. Agora, parágrafo 42, o profeta diz, observem o versículo seguinte, versículo 12 e 13. Bem-aventurados os mortos que morreram no Senhor. Qual é o próximo? Aí o profeta diz, Armagedão. A igreja se foi. Veja, é o que eu estava falando lá, está vendo? A igreja se foi depois da mensagem do terceiro anjo. A igreja vai embora. Há um milênio aqui. A igreja vai embora. 3 anos e meio Armagedão antes do milênio aqui. Depois o milênio, juízo final e Gog e Magog. Está bem claro isso aí? Está bem entendido? As irmãs entenderam bem? Veja, gentil termina aqui, nós já não somos mais gentil, nós já saímos, que nós cremos na Malaquias 4, né? O anjo do pacto veio para nós. Pacto é o concerto. Você não sabe que alegria é um pacto. Vocês não sabem que alegria dará quando esses dois países que estão guerreando, dizer, não, nós vamos fazer um pacto. Isso vai trazer uma alegria no mundo todo. Uma alegria anormal. Que você está naquela ansiedade, aquela dificuldade, aquele problema, e coisa acontecendo. Parou para fazer um pacto, aquilo veio um alívio. Essa mensagem de Malaquias 4 foi o anjo do pacto que veio para os gentios, os adoradores de ídolos, os pagãos, que éramos nós. E fez um pacto com nós. E nós aceitamos. Nós sentimos a vida de Deus entrar dentro de nós, com força para caminhar. Que maravilha! Ela termina a mensagem, dá-se o rapto, o Armagedão começa. Então ainda não é o Armagedão. Estávamos pregando outro dia na igreja sobre aqueles anjos, dando os 7 títulos, 7 últimos anjos, e a mensagem do anjo. E esta é a unção especial, veio daqueles 3 eras, naqueles 3 últimos anjos. Observe agora, Apocalipse 7, João, embalado pelo Espírito, para a glória, ele viu isto vindo. Ele disse, eu vi 4 anjos em pé sobre os 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. E ouça atentamente, mantenha as suas escrituras prontas para serem escritas, segurando os 4 ventos, para que o vento não sopre sobre a terra, até que eles tivessem selado os servos de nosso Deus em suas testas. Agora complete isso, Ezequiel 9, ao sair as armas mortífera e seguro, que o escritor saiu e selou. Muito bom. Mas o que eu queria, eu acho que até aqui está muito bem. Que hora é lá para mim, por favor? Para as 11. Então, é o suficiente. Nós vemos que tudo aqui vai conjuminar no mesmo sentido. E o que eu queria que vocês notassem é Armagedão antes, mas depois que a noiva sobe, dá-se o Armagedão. Está entendendo isso? Não vai confundir que nós vamos passar por isso.
a noiva não passará pela tribulação. Essa é a promessa que nós temos. A noiva não passará pela tribulação. E a tribulação, a grande tribulação é a guerra de Armagedão. Está vendo? Né? Não, isso é um princípio que vai ter ainda antes do rapto, né? Isso pode unir aí as igrejas e fazer isso, que elas estão se unindo e exigir que você creia igual a ela. Isso aí é o que pode ter, isso aí é o que está provisto ter. Mas isso não quer dizer o Armagedão, isso é antes, entendeu? Isso não quer dizer o Armagedão. Isso não quer dizer a grande tribulação. São princípios de dores. Esses princípios de dores, essa guerra, ela está trazendo dores para nós todos. Mas é princípio de dores, ela não é o final. E muitas outras coisas vão acontecer. Nós temos que estar preparados para, se nós vivermos aqui mais 5, 6 anos, ou 10 anos, não sei quantos anos nós vamos viver, nós vamos ter muito problema. Não é só esse. Esse parece que abalou nós tudo, né? Mas é um princípio. A Bíblia diz, Jesus falou que é princípio, não é o fim ainda, né? Tudo tem um curso, né? Uma sequência. Tudo tem uma sequência dolorida. Por isso que nós temos que nos alimentar com força para resistir. E o que faz nós resistir essas coisas é a nossa convicção na palavra. Nós não podemos ter nenhum um oblíquo, um pensamento fora do objetivo que Deus tem dado para nós. O objetivo que Deus tem dado para nós, Malaquias capítulo 4, se firma nisso, é a mensagem. O Apocalipse 10:7, que é um cumprimento do mesmo profeta, né? Mas são duas reações. Não sei se vocês conseguem entender. Malaquias 4, 5 e 6, com Apocalipse 10:7, é o mesmo mensageiro, mas as reações da mensagem são diferentes. A reação da mensagem de Malaquias 4 é Cristo em nós para restaurar a nossa fé na fé dos apóstolos. É o que está fazendo a mensagem em nós, levando nós de volta aos apóstolos, né? Que nós já estamos tendo esse tipo de manifestação. E Apocalipse 10 é a revelação dos mistérios que nós não conhecíamos. Então, quer dizer, você conhecendo o mistério, você tem força para resistir, não é? Vamos supor que um exército, nós só vemos o soldado lá dando tiro e tal. Está forte, mas nós não vemos o que estão sendo instruídos, né? Como eles estão ensinando aqueles soldados, eles têm instrução pesadíssima, é difícil ali no exército, né? Você tem que arrastar no chão, você tem que, eu não sei hoje, né? Hoje é diferente, mas você tem que arrastar no chão, você tem que ficar sem comer, fome, deixa você com fome, você entra lá no mato, você está com fome, o capitão arranca uma casca de pau lá podre, e está cheio ele fala, come. Você tem que comer, se você não quiser morrer de fome. Aqueles bichos são comestíveis, são sais minerais. Você está entendendo? É coisa que o nosso estômago não aceita, mas o nosso físico precisa daquilo. Então, o exército é isso aí, está com sede, não tem água, a grama lá, arranca a grama, chupa a raiz da grama, na raiz da grama tem água. É isso que é o exército. Então, e quando ele chega lá, estão instruídos. Nós estamos sendo instruídos para horas difíceis, horas piores. Estamos sendo instruídos para isso. A mensagem ela veio para isso, para instruir nós, para resistir nos dias maus. Coisa difícil de entender, mas é isso que Deus quer com nós. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pastor Santana, faz essa oração aqui. Senhor Jesus Cristo, obrigado, meu Pai, obrigado mesmo, Senhor. Foi mais uma preparação para nós enfrentar os dias maus, Senhor.
graças a Deus por esse culto, Senhor. Graças a Deus por tua palavra em nós. Ó Deus, muito obrigado. Agora, Senhor, leva nós em paz com sua graça, cheio da tua graça. É o que nós desejamos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos muito, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus.